Ninguém quis saber quem ela era, mas o eco do cargo que ocupava, repetido com certo desprezo, pairava no ar como um segredo proibido. O casarão, na zona oeste de Belo Horizonte, estava mergulhado num fim de tarde abafado. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao aroma de café que esfriava sobre a bancada de mármore. Pelas janelas altas, a luz dourada do sol se quebrava em partículas, desenhando poeira suspensa no ar, como pequenos fragmentos de memória. No centro da sala, duas figuras contrastavam. Marta, a governanta veterana, mantinha o queixo erguido e a postura rígida de quem acreditava administrar um império. A cada frase lançada, sua voz ganhava o tom de aço, fria e cortante. Do outro lado, encolhida junto ao berço portátil, estava Joana, jovem de mãos delicadas que segurava o pequeno Gabriel, de apenas 4 meses. As palavras de Marta não vinham como conselhos, mas como golpes. Falava de ignorância, de gente que nunca deveria pisar em piso de granito, de serviço barato que devia agradecer pela esmola. Seus olhos brilhavam num prazer cruel, como se cada humilhação fosse um triunfo. Joana permanecia em silêncio. Não por concordar, mas porque sabia que qualquer resposta poderia custar-lhe o emprego. O corpo dela denunciava um cansaço profundo. Ombros curvados, respiração curta, lágrimas represadas. Ainda assim, continuava embalando Gabriel com movimentos suaves, tentando proteger o bebê daquela atmosfera envenenada. O choro do menino rompeu o espaço, um choro fino e aflito, que não era apenas fome ou sono, mas reação à violência invisível que preenchia o ar. Foi então que passos firmes ressoaram pelo corredor. O som das solas de couro batendo contra o piso de pedra ecoou até a sala como um prenúncio. Eduardo Nogueira havia regressado mais fulo. Usava ainda o terno escuro, mas a gravata já afrouxada denunciava a exaustão. Sua vida, marcada por negociações e conselhos empresariais, parecia sempre impecável. Contudo, naquele instante, ao parar na entrada e observar a cena, algo nele se partiu em silêncio. Ele não se anunciou, apenas ficou ali, imóvel, olhando. A fotografia diante de seus olhos era devastadora. A governanta que por anos comandara sua casa com mão de ferro, despejava desprezo sobre a babá que ele contratara há poucos meses, enquanto esta, acuada no chão, protegia nos braços o filho que Helena, sua falecida esposa, jamais conhecera em vida. O rosto de Joana trazia resignação, não raiva, como se já estivesse acostumada a ser tratada como alguém menor. As lágrimas discretas brilhavam, mas ela não erguia os olhos. E ao lado dela, Gabriel soluçava cada vez mais alto. Eduardo respirou fundo. A lembrança de Helena, que morrera no parto, atravessou sua mente como navalha. Ela sempre dizia que o valor de uma pessoa se media pela compaixão, nunca pelo sobrenome. Marta notou a presença dele. Empalideceu. Tentou recompor-se, puxando um sorriso breve, artificial, como se pudesse apagar o veneno que ainda pairava no ar. Estava apenas orientando, disse apressada, o tom subitamente doce. Sabe como é, patrão? Gente sem costume precisa de instrução firme. A voz de Eduardo soou grave, cortando a cena. Pare! Ela tentou insistir, costurando desculpas, mas ele ergueu a mão outra vez. Eu disse, pare. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo choro intermitente do bebê e pelo soluço contido de Joana. Eduardo avançou pela sala. Cada passo repercutia como batida de tambor. Estendeu a mão para Joana, que hesitou. Seus olhos oscilavam entre o patrão e a governanta, como quem não sabe de onde virá o golpe final. Quando enfim aceitou a ajuda, o bebê parou de chorar. Naquele instante, Eduardo entendeu. O equilíbrio daquela casa não estava nos móveis caros, nem na disciplina rígida de Marta. Estava nos braços cansados, porém firmes, da jovem que sustentava não apenas uma criança, mas também a própria dignidade diante da humilhação. Ele voltou-se para a governanta. Sua voz não saiu em gritos, mas em tom de sentença. Preciso falar com você, agora. Marta tentou esboçar uma réplica,
mas o olhar dele a silenciou. Eduardo apontou em direção ao escritório. Sem saída, ela caminhou à frente, os saltos duros ecoando como tiros curtos pelo corredor. Ficaram na sala apenas Joana e Gabriel. O silêncio agora era outro. Não o silêncio do medo, mas o silêncio carregado de promessa. Algo estava prestes a mudar. E pela primeira vez em meses, a jovem sentiu que talvez não estivesse tão sozinha. O escritório de Eduardo Nogueira era um refúgio de sombras e silêncio. As estantes de jacarandá guardavam livros alinhados com precisão, mas o ar carregava algo de sufocante, como se o espaço estivesse acostumado a decisões que pesavam mais do que contratos. A janela semiaberta deixava entrar o rumor distante da cidade e o cheiro metálico da chuva que ameaçava cair. Marta permaneceu de pé diante da mesa. Tentava manter o queixo erguido, mas o rubor em seu rosto denunciava o medo. A máscara de autoridade se desfazia pouco a pouco. Eduardo demorou a falar. Limitou-se a observá-la com um silêncio que se tornava mais cruel que qualquer palavra. Finalmente, rompeu. Há quanto tempo isso acontece? Marta arqueou as sobrancelhas. Fingiu não compreender. A que o senhor se refere? A forma como você trata Joana, respondeu cada sílaba carregada de aço. Quero saber há quanto tempo ela sofre o que vi hoje. A governanta ensaiou uma defesa. Disse que a babá era inexperiente, que precisava de correção. Falou em padrões de excelência, em disciplina, em rigor. Quanto mais falava, mais se revelava. Eduardo percebeu. Não era estresse, não era momento de nervos. Era hábito. Era método. Você tem filhos, Marta? Ele perguntou de súbito. O olhar dela se iluminou, por um instante, com orgulho. 2 meninas, uma médica, outra advogada. Eduardo inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa. E se alguém tratasse suas filhas como você tratou Joana hoje? O silêncio que se seguiu foi brutal. Marta respirou fundo, mas não encontrou resposta. Apenas abaixou os olhos, como se finalmente compreendesse que não havia desculpa possível. Está demitida, disse Eduardo sem elevar a voz. Tem 15 minutos para recolher suas coisas. Ela arregalou os olhos, incrédula, tentou protestar, alegou anos de dedicação. Falou em lealdade, em confiança. Eduardo permaneceu impassível. Dedicação não é desculpa para a crueldade. Ele se levantou. Saia. Marta deixou o escritório com passos duros. O som dos saltos ecoou pelo corredor como disparos de despedida. Eduardo ficou só, encostou-se à cadeira e fechou os olhos por um instante. Helena lhe veio à memória. O sorriso calmo, a maneira como sempre insistia que não se pode medir o valor humano pelo sobrenome. Ele sentiu uma pontada no peito, mistura de saudade e vergonha. Como havia sido cego? Como permitira que o veneno se infiltrasse em sua própria casa? Quando voltou à sala de estar, encontrou Joana sentada numa poltrona, embalando Gabriel. O bebê dormia agora, oscilando num sopro leve. Os olhos dela estavam inchados, mas havia no rosto um traço novo. Não apenas o medo, mas também o alívio. Eduardo aproximou-se devagar. Ela não voltará mais. Joana ergueu os olhos, incrédula. O senhor demitiu? Imediatamente. Ele fez um gesto para que ela permanecesse sentada. Mas preciso que me conte a verdade. Tudo. O silêncio dela durou longos segundos. A respiração hesitante denunciava a luta entre medo e coragem. Por fim, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Desde o primeiro dia, ela me humilhava. Mudava objetos de lugar para me acusar. Dizia que eu era incapaz. Chamava-me de ignorante, de suja. Eu suportei, porque precisava. Eduardo sentiu a garganta apertar. Joana falava com simplicidade, sem exageros, mas cada palavra cortava mais fundo que um grito. Eu pensei em ir embora muitas vezes, continuou ela. Mas quando olhava para Gabriel eu ficava. Porque ele precisava de mim, e eu precisava do salário para sustentar meus filhos em Minas. Ela então falou de Pedro, o menino de 8 anos que sonhava em ser professor, e de Clara, a pequena de 5 que adorava desenhar. Os dois viviam com a avó em uma casa simples em 3 Corações.
A cada mês, Joana enviava quase todo o salário para lá, guardando para si apenas o mínimo necessário. Eduardo ouviu em silêncio, o coração pesado. Cada detalhe era uma acusação contra sua própria cegueira. "Qual é a sua formação?" ele perguntou, quase em tom de curiosidade. Joana hesitou. Depois baixou os olhos e respondeu: "Estudei pedagogia em Belo Horizonte. Consegui bolsa, mas tive que abandonar no 3º semestre. Meu marido morreu num acidente de obra. Fiquei sozinha com as crianças." Eduardo sentiu uma vertigem. A mulher que Marta chamara de ignorante era, na verdade, alguém que havia lutado contra o destino com dignidade. Uma pedagoga interrompida pela dor, sobrevivendo em silêncio. Ele respirou fundo. "Joana, eu não quero que você seja apenas babá aqui. Preciso de alguém em quem confiar. Quero oferecer-lhe a posição de administradora da casa, com salário maior, benefícios, moradia para você e seus filhos." Ela arregalou os olhos, incapaz de responder. As lágrimas voltaram, mas agora não eram de humilhação. Eram de espanto e gratidão. "Pense bem", disse Eduardo, a voz firme mas calma. "Não é caridade, é justiça. Você já mostrou caráter, paciência e amor por meu filho. Isso vale mais do que qualquer currículo." Joana pum, apertou Gabriel contra o peito. Não disse nada. Apenas assentiu, ainda sem acreditar que aquelas palavras eram reais. Eduardo recostou-se na poltrona ao lado. Olhou para o bebê adormecido e sentiu, pela primeira vez em meses, uma esperança que ia além da sobrevivência. "Helena?" pensou ele. Aprovaria. O silêncio que se instalou não era de medo, nem de dor. Era o silêncio raro de um recomeço que se insinua antes mesmo de ser aceito. A manhã seguinte trouxe uma luz diferente para o casarão de Eduardo Nogueira. O céu de Belo Horizonte estava limpo, e a claridade entrava pelas janelas largas como promessa de um tempo novo. O silêncio habitual, antes pesado, agora parecia carregado de expectativa. Joana acordara cedo. Mesmo sem dormir direito, levantou-se para preparar o café. Movia-se com discrição, como quem ainda não acreditava no que ouvira na noite anterior. As palavras de Eduardo ecoavam na memória. Oferta de confiança, possibilidade de mudar de posição, de trazer os filhos. Era tanto que parecia um sonho distante demais para caber dentro dela. Eduardo desceu pouco depois das 7. Tinha o rosto ainda marcado pelo cansaço, mas havia em seus olhos um brilho que não se via às mides. Encontrou Joana na cozinha, o avental simples amarrado à cintura, e por um instante hesitou em falar. O som dos talheres, o aroma de pão aquecido e café fresco criavam uma cena tão doméstica que ele se sentiu transportado para um tempo em que Helena ainda estava viva. "Dormiu?" perguntou a voz mais suave do que pretendia. Joana ergueu os olhos, um pouco surpresa. "Um pouco, senhor." "Eduardo", corrigiu ele, sem firmeza excessiva. "Aqui dentro pode me chamar de Eduardo." Ela corou, desviando o olhar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo choro repentino de Gabriel vindo da sala. Joana correu ao berço, embalou o menino com movimentos precisos, murmurando uma cantiga mineira que falava de anjos protetores. Eduardo ficou parado à porta, observando. Havia ternura naquele gesto simples, e uma competência que não vinha de treinamento formal, mas de instinto e entrega. Ele se aproximou lentamente. "Preciso que você confie em mim. Quero oficializar o que conversamos ontem." Joana suspirou. "É muito para mim, Dr. Eduardo. Nem sei se sou capaz de administrar uma casa desse tamanho." "Você já administra", disse ele sem hesitar. "Só não percebeu ainda. Mantenha a ordem, cuida do essencial. Carrega mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa aqui." As palavras pairaram no ar. Joana apertou Gabriel contra o peito como se buscasse nele a força que lhe faltava. "E meus filhos?" perguntou enfim num fio de voz. Eduardo se aproximou um pouco mais. "Quero que venham. Tenho uma casa menor, no mesmo terreno. Foi construída para hóspedes."
Fica livre. Vocês podem morar lá. O olhar dela se encheu de lágrimas. Quis agradecer, mas não encontrou palavras. Apenas balançou a cabeça num gesto de incredulidade. Eduardo não insistiu. Sabia que promessas assim precisavam amadurecer no coração antes de se tornarem reais. No início da tarde, o silêncio foi quebrado pela chegada de Marta para recolher os pertences. 2 seguranças acompanharam-na discretamente até a porta. Ela atravessou os corredores com o que restava de sua altivez, mas por dentro queimava em raiva. Ao passar pela sala, lançou a Joana um olhar carregado de ódio contido. Não disse nada. Apenas fechou a porta atrás de si com força calculada. Joana respirou fundo, como quem se livra de um peso invisível. Ela não voltará mais, disse Eduardo firme, como se precisasse reafirmar a sentença para si mesmo também. Naquela noite, Joana ligou para 3 corações. O telefone chiava, mas a voz de Pedro, o mais velho, veio clara e alegre. Mamãe, quando a senhora volta? Joana fechou os olhos. Talvez mais cedo do que imagina, meu filho. Talvez vocês venham para cá. Do outro lado, ouviu a gargalhada da pequena Clara. Eu também vou, mãe. Vou morar com você? As lágrimas correram livres. Vai sim. Vão os 2. Eduardo, que passava pelo corredor, ouviu parte da conversa. Não quis interromper. Voltou para o escritório. Mas o som daquelas vozes infantis ficou ecoando em sua mente. Sentiu uma pontada de esperança, mas também de responsabilidade maior do que qualquer contrato ou empresa poderia exigir. Os dias seguintes foram de mudança. Eduardo providenciou documentação, escola, plano de saúde. Joana, ainda incrédula, acompanhava tudo com um misto de medo e gratidão. Na semana em que Pedro e Clara chegaram, o casarão ganhou um som novo. Risadas infantis ecoavam pelos corredores, trazendo vida a espaços que haviam se tornado apenas cenários de luto. Pedro fascinou-se com a biblioteca de Eduardo, percorrendo prateleiras como se descobrisse tesouros escondidos. Clara encantou-se pelo jardim, passando horas entre flores e borboletas. Joana observava os filhos como quem teme acordar de um sonho. Via-os correndo pelo quintal abraçando Gabriel, conversando sem medo. Aquilo que parecia impossível, reunir a família sob um teto seguro, agora se tornava realidade. Eduardo, à distância, acompanhava cada gesto. Não interferia, mas sentia o peso da presença de Helena em tudo. Lembrava-se de como ela sonhava com uma casa cheia de vida, com risadas de crianças, e pensava que talvez, de algum modo, estivesse honrando a memória dela. Certa noite, depois de colocar as crianças para dormir, Joana encontrou Eduardo na varanda. O céu estava limpo e a lua iluminava as árvores do jardim. Preciso agradecer, disse ela hesitante. Eduardo virou-se devagar. Não deve nada. Não estou fazendo favor. Apenas reconheci o que devia ter visto desde o começo. Ela ficou em silêncio. O vento da noite trazia o cheiro de terra molhada, lembrança distante de sua cidade natal. Eu não sei se consigo corresponder a tudo isso, confessou. Tenho medo de falhar. Eduardo manteve os olhos fixos no horizonte. O medo é sinal de que importa. Quem não teme não se importa. As palavras caíram com a serenidade de uma verdade simples. Joana respirou fundo, absorvendo aquilo. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse acreditar na promessa de um futuro diferente. Naquela varanda silenciosa, os 2 entenderam que a casa já não seria mais a mesma. Algo havia se quebrado, mas algo maior começava a nascer. O Instituto Santo Agostinho ficava a poucos quarteirões da casa de Eduardo. Não era a escola mais cara de Belo Horizonte, mas tinha reputação de excelência acadêmica e disciplina sólida. Foi ali que Pedro e Clara, ainda atordoados pela mudança, deram os primeiros passos em sua nova vida. Na manhã da matrícula, Joana caminhava com as crianças de mãos dadas. O coração dela batia apressado, como se a qualquer instante alguém pudesse surgir para arrancar de suas mãos o direito conquistado. O portão de ferro pintado de verde escuro abriu-se com um ranger suave.
e o cheiro de giz misturado a desinfetante escolar inundou-lhe a memória. Voltou no tempo. Lembranças de quando era estudante aplicada, sonhando em ensinar. Pedro observava tudo com olhos ávidos. Percorria os corredores como se fossem corredores de um palácio, absorvendo cada detalhe. Clara, mais tímida, mantinha-se colada à mãe, apertando-lhe a mão com força. A secretária foi atenciosa, mas o olhar curioso recaiu sobre Joana quando ela preencheu os formulários com o endereço em bairro nobre e sobrenome sem peso social. Joana sentiu o julgamento escondido, como um sussurro de fundo. Engoliu em silêncio. Não deixaria que aquele detalhe maculasse a chance dos filhos. Eduardo chegou alguns minutos depois, impecável no terno claro. Cumprimentou a secretária pelo nome, como se já fosse cliente antigo. A presença dele dissolveu qualquer sombra de desconfiança. Quando assinou os últimos papéis, virou-se para Joana e disse com naturalidade: "Agora eles são alunos daqui." Está feito. O alívio que ela sentiu foi tão grande que precisou respirar fundo para não chorar ali mesmo, diante dos filhos. Na semana de adaptação, Pedro surpreendeu professores com perguntas afiadas e interesse por todas as matérias. Na biblioteca, descobriu uma prateleira de clássicos que parecia feita sob medida para ele. Clara, apesar da timidez inicial, encontrou refúgio nas aulas de artes. Suas mãos pequenas produziam desenhos de cores vibrantes que encantavam a professora. Eduardo acompanhava de longe, mas com atenção. A cada relato da escola, a cada caderno trazido para casa, ele se lembrava de Helena. Imaginava-a sorrindo, feliz em ver duas crianças de origem simples prosperando com dignidade. Enquanto isso, a rotina na casa se transformava. O ambiente antes frio ganhava vida. O cheiro de comida caseira voltava a preencher a cozinha, risadas infantis ecoavam pelos corredores. Até Gabriel, o bebê, parecia sentir a diferença. Mais tranquilo, sorrindo com facilidade, reagindo às vozes dos irmãos postiços. Certa tarde, Eduardo encontrou Pedro sentado na biblioteca, lendo um livro de capa gasta. O menino levantou os olhos, hesitou por um instante, mas arriscou uma pergunta. "O senhor lê muito?" "Leria mais se tivesse tempo", respondeu Eduardo sorrindo de leve. "E você?" "Quero ser professor." Igual a mamãe queria ser. Eduardo sentiu um nó na garganta. A franqueza do menino o atingiu em cheio. Viu nele uma chama que lembrava a própria obstinação que o levara a construir seu império. Mas havia algo mais puro, mais generoso. "Então será", disse firme. "Nada pode impedir alguém que tem um sonho verdadeiro." Pedro sorriu. E Eduardo percebeu que aquela frase não era apenas incentivo, era promessa. Naquela mesma noite, quando as crianças já dormiam, Joana entrou na sala para recolher brinquedos espalhados. Eduardo estava à janela, olhando para o jardim iluminado por lâmpadas discretas. "Não precisa fazer isso agora", disse ele virando-se. "Amanhã alguém da limpeza cuida." "Não consigo dormir deixando bagunça", respondeu ela, rindo baixo. O riso surpreendeu Eduardo. Era a primeira vez que o ouvia, um som simples, mas carregado de vida. "Está diferente", comentou ele, mais leve. Joana suspirou. "É que meus filhos estão aqui, não sei explicar. Parece que posso respirar de novo." Eduardo a observou em silêncio. Havia na postura dela uma dignidade que resistia a tudo. Humilhação, luto, medo. E havia também uma força que ele começava a admirar de forma profunda. "Quero que saiba", disse ele com voz grave, "que não fiz nada por caridade. Reconheci o que você tem de mais valioso e quero que continue crescendo." Ela desviou os olhos, tímida. "Não sei se consigo corresponder a tanto." "Já está correspondendo." O silêncio que seguiu não foi desconforto. Foi pausa necessária para que as palavras encontrassem lugar. Dias depois, Joana começou a organizar a rotina da casa com autoridade tranquila. Contratou 2 auxiliares, reorganizou horários, trouxe disciplina sem autoritarismo. O ambiente mudou. As funcionárias passaram a tratá-la com respeito genuíno.
Não por medo, mas por admiração. Eduardo notava cada detalhe. Via como a casa ganhava calor humano, como as crianças se sentiam seguras, como até os convidados percebiam a diferença. Numa tarde de sábado, recebeu amigos empresários para uma reunião informal. Quando entraram na sala, foram recebidos por risadas de Pedro, Clara e Gabriel brincando juntos. Joana apareceu logo depois, pedindo desculpas pela algazarra, tentando recolher as crianças. Mas Eduardo interrompeu. Deixe! É isso que quero que vejam. Uma casa viva. Os amigos se entreolharam surpresos. Estavam acostumados a encontrar mansões frias, cheias de porcelanas, mas vazias de calor humano. Ali viam algo raro. Um deles, mais velho, comentou em voz baixa. É isso que falta nas nossas casas. Eduardo apenas sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho não do patrimônio, mas do ambiente que construía. Numa noite chuvosa, quando os trovões sacudiam as janelas, Clara acordou assustada e correu até o quarto da mãe. Joana a acalmou com histórias da infância em Minas, falando de relâmpagos como lanterna de anjos. Eduardo, do corredor, escutava. Ficou parado ali, ouvindo cada palavra, percebendo como aquela mulher transformava medo em poesia, dor em esperança. Ele voltou ao quarto e olhou para a foto de Helena sobre o criado mudo. Você teria aprovado, murmurou. Teria amado essa família. E, pela primeira vez em anos, adormeceu com sensação de paz. O tempo começava a correr de forma diferente. A casa deixava de ser apenas cenário de luto e se transformava em espaço de recomeço. Joana, Pedro, Clara e Gabriel não eram mais hóspedes ou empregados. Tornavam-se parte de algo maior. Uma família construída não por sangue, mas por escolha e dignidade. Eduardo sabia que desafios viriam. O passado não desaparecia tão facilmente, mas ao olhar para o futuro sentia que havia encontrado uma nova forma de honrar a memória de Helena. Não pelo peso do silêncio, mas pela luz de uma vida compartilhada. E naquela certeza, algo dentro dele se firmou. Jamais permitiria que o desprezo voltasse a envenenar aquela casa. O inverno chegou silencioso a Belo Horizonte. As manhãs eram frias. O hálito da cidade subia em névoa sobre os telhados. E as ruas do bairro elegante onde Eduardo vivia ganhavam uma quietude quase provinciana. Dentro do casarão, porém, a vida havia se transformado. O calor vinha não da lareira, mas da presença constante das crianças e da energia firme de Joana, que em poucas semanas havia reorganizado não apenas a rotina, mas também o espírito da casa. Pedro agora estudava com afinco. Passava horas na biblioteca, mergulhado em livros que antes pertenciam apenas ao silêncio empoeirado das estantes. Clara enchia folhas com desenhos coloridos, retratando jardins, pássaros, retratos da mãe. Gabriel, cada vez mais atento, reagia a tudo com sorrisos largos. Era como se a casa respirasse em ritmo novo. Eduardo observava essa transformação com uma mistura de alívio e melancolia. Ainda se via, às vezes, sentado no escritório à noite, encarando a fotografia de Helena, pedindo em silêncio que ela o guiasse. Mas agora, ao invés de encontrar apenas vazio, percebia um eco. Como se a lembrança dela se refletisse nos gestos de Joana, na coragem de Pedro, na ternura de Clara. Certa tarde, Eduardo recebeu um telefonema inesperado. Era de Álvaro Couto, velho amigo e empresário influente no setor farmacêutico. A voz soou carregada de curiosidade. Eduardo, ouvi dizer que demitiu a Marta. É verdade. A resposta foi seca. Ela me procurou pedindo referências. Alegou que houve injustiça. Confesso que estranhei. Trabalhou comigo anos atrás. Sempre teve postura rígida, mas nunca imaginei crueldade. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois explicou, em palavras medidas, o que havia presenciado. Não precisou dramatizar. Bastou descrever. Álvaro suspirou do outro lado da linha. Então não foi acaso. Outros também já reclamaram dela. Parece que havia um padrão. Quando desligou, Eduardo ficou olhando pela janela.
O passado recente ainda lhe parecia um aviso. Havia deixado a casa ser dominada por uma rigidez que confundiu com competência. Jamais cometeria o mesmo erro. Na semana seguinte, Joana iniciou uma rotina diferente. À noite, depois de colocar as crianças na cama, sentava-se na mesa da cozinha com cadernos abertos. Retomara os estudos de pedagogia à distância, aproveitando a oportunidade oferecida por Eduardo. A luz amarela iluminava seu rosto cansado, mas os olhos ardiam de determinação. Pedro às vezes se juntava a ela, curioso. Sentava-se ao lado, copiava exercícios, perguntava coisas que fugiam à sua idade. Joana sorria diante da insistência do filho, mas também sentia orgulho. Via nele o reflexo de um futuro que, quem sabe, ela própria não pôde ter. Eduardo, ao passar pelo corredor, muitas vezes parava na porta. Não dizia nada. Apenas observava aquela cena de silêncio partilhado. Mãe e filho, lado a lado, aprendendo juntos, era um retrato de dignidade que nenhuma fortuna poderia comprar. Mas nem tudo era calma. Uma tarde, ao buscar Clara na escola, Joana notou a filha com os olhos vermelhos, perguntou o que havia acontecido, e a menina respondeu com voz trêmula. Uma colega disse que a gente não pertence aqui, que somos só filhos da empregada. As palavras pesaram como pedra. Joana tentou consolar a filha, mas sentiu a velha dor da humilhação voltar a queimar. Naquela noite, confidenciou a Eduardo. Ele ficou em silêncio por longos segundos, até finalmente dizer: "Isso não pode continuar." No dia seguinte, foi pessoalmente à escola. Pediu uma reunião com a diretoria, falou com firmeza, sem elevar a voz, mas deixando claro que não admitiria que preconceito passasse despercebido. A diretora, constrangida, prometeu medidas. Quando voltaram para casa, Eduardo se aproximou de Clara. Ajoelhou-se para ficar à altura da menina e disse: "Você pertence a qualquer lugar onde esteja. Nunca deixe que façam você acreditar no contrário." Clara o abraçou com força. Joana, à distância, assistia em silêncio, os olhos marejados. Naquele mesmo mês, Eduardo organizou uma pequena festa no jardim, apenas para amigos próximos. Não era costume misturar vida privada com social, mas queria mostrar algo diferente. Quando os convidados chegaram, encontraram mesas decoradas com simplicidade. Crianças correndo entre flores, música suave preenchendo o ar. Joana circulava discretamente, cuidando para que tudo funcionasse. Vários convidados a cumprimentaram com respeito, percebendo nela não apenas uma funcionária, mas alguém de presença central. Eduardo fez questão de apresentá-la a todos. "Esta é Joana, administradora da casa. Sem ela, nada disso existiria." Ela corou, sem saber onde colocar as mãos, mas os olhares que recebeu foram diferentes, não de condescendência, mas de reconhecimento. Ao final da festa, quando todos já haviam ido, Eduardo permaneceu no jardim, observando as crianças que ainda brincavam sob a noite estrelada. Joana se aproximou recolhendo pratos vazios. "Hoje foi bonito", disse ela, em voz baixa. "Nunca imaginei ver meus filhos nesse lugar." Eduardo virou-se. "Não é apenas um lugar, é um começo." O silêncio que se seguiu não precisou de explicação. O vento leve agitava as folhas e a noite parecia selar uma promessa invisível. No entanto, longe dali, Marta não se calava. Sentia-se humilhada pela demissão e espalhava sua versão dos fatos. Contava a quem quisesse ouvir que fora vítima de injustiça, que Eduardo havia se deixado manipular por uma empregada ambiciosa. Alguns acreditavam, outros desconfiavam. Mas Eduardo não se preocupava, sabia que cedo ou tarde a verdade sempre se impõe. No casarão, a vida seguia. Gabriel crescia saudável, cercado de carinho. Pedro aprofundava seu interesse pela leitura. Clara florescia nas artes. Joana reencontrava a própria voz, não mais apenas como cuidadora, mas como mulher que lutava para reconstruir os próprios sonhos. Eduardo, ao vê-los reunidos à mesa numa noite de domingo, percebeu algo que jamais havia sentido em anos de riqueza e poder: paz. E soube que, a partir dali,
Sua vida não mais se resumiria a números ou contratos. O futuro estava sendo escrito diante de seus olhos, na simplicidade de uma família que não era dele por sangue, mas por escolha. As primeiras chuvas da primavera chegaram trazendo o cheiro úmido da terra, como se o próprio ar anunciasse renovação. No casarão de Eduardo, as manhãs começavam com vozes infantis e passos apressados que se misturavam ao canto dos sabiás no jardim. A casa, antes marcada por silêncio e rigidez, transformara-se em espaço de rotina viva, quase caótica, mas profundamente humana. Joana, agora reconhecida como administradora, mantinha a ordem com serenidade. Os funcionários obedeciam mais por respeito do que por obrigação. Pedro e Clara se adaptavam à escola, Gabriel crescia saudável. E Eduardo, a cada dia, sentia-se menos prisioneiro da lembrança de Helena e mais parte de uma família inesperada. Ainda assim, a mudança trazia novos desafios. Numa manhã de segunda-feira, Eduardo recebeu uma notificação judicial. Marta havia aberto o processo trabalhista contra ele, acusando-o de demissão injusta e difamação. O documento chegou pelas mãos de um oficial de justiça que, ao entregar o envelope, lançou-lhe um olhar frio. Eduardo leu as primeiras linhas e fechou os olhos por alguns segundos. Não se surpreendeu. Sabia que a ex-governanta não aceitaria a derrota em silêncio. Mas a maneira calculada como ela transformara a crueldade em narrativa de vítima o inquietava. Chamou seu advogado, Renato Prado, homem de meia-idade conhecido pela firmeza em tribunais. Ao ouvir os detalhes, Renato suspirou. Não se preocupe, ela pode tentar, mas precisamos apenas provar o que houve. E temos testemunhas. Eduardo pensou em Joana. Em como seria difícil para ela reviver cada humilhação diante de estranhos. A ideia lhe causava desconforto, mas não havia alternativa. Quando contou a Joana sobre o processo, ela empalideceu. As mãos tremeram ao segurar a xícara de café. Eu vou ter que falar? Perguntou, quase em sussurro. Vai, se concordar. Eduardo respondeu devagar, escolhendo as palavras. Mas não está sozinha. O silêncio dela foi longo. Olhava para a mesa como se procurasse forças na madeira escura. Por fim respirou fundo. Se for para impedir que ela faça com outros o que fez comigo, eu falo. Eduardo sentiu um respeito ainda maior por aquela mulher. A coragem dela não vinha de ausência de medo, mas da decisão de enfrentá-lo. Os dias que antecederam a audiência foram tensos. Marta, em entrevistas discretas, espalhava insinuações sobre a influência exagerada de Joana na casa. Alguns jornais locais chegaram a publicar notas curtas, sugerindo que Eduardo havia promovido uma funcionária por motivos pessoais. Pedro ouviu comentários na escola. Um colega repetiu que a mãe dele tinha dado golpe no patrão. O menino ficou em silêncio, mas ao chegar em casa chorou escondido. Joana o encontrou no quarto, abraçado a um livro. Eles não entendem, filho, disse acariciando-lhe os cabelos. O que importa é a verdade. Mas dói, mãe. Ela respirou fundo. Dói, mas passa. O que não passa é a dignidade. Essa ninguém tira. No dia da audiência, Joana vestiu um conjunto simples, mas arrumado. Eduardo a levou até o fórum. O carro atravessou ruas cheias de buzinas, mas dentro do veículo reinava um silêncio denso. Clara ficara em casa com uma vizinha. Pedro levou Gabriel para passear no jardim, tentando distrair-se da ausência da mãe. No tribunal, Marta apareceu com postura altiva, acompanhada de uma advogada elegante. Fingiu serenidade, mas seus olhos faiscavam ao encontrar Joana. Quando chamada a depor, Joana caminhou até a cadeira com passos contidos. Manteve as mãos entrelaçadas para disfarçar o tremor. Falou com voz firme, embora baixa. Relatou os episódios de humilhação. As palavras cruéis, a presença de Gabriel durante as discussões. Descreveu como suportou tudo em silêncio por necessidade, até o dia em que Eduardo presenciou a cena. Não chorou, não ergueu a voz, limitou-se a dizer a verdade, nua e direta. O tribunal mergulhou em silêncio respeitoso.
Ao final, o juiz a olhou com atenção. Obrigado, senhora. Pode se retirar. Eduardo percebeu que Joana saía mais ereta do que entrou. A decisão saiu semanas depois. Marta perdeu a ação. O juiz reconheceu abuso de autoridade, considerou válidas as testemunhas e condenou-a ao pagamento de custas. No despacho, escreveu sobre a importância de proteger trabalhadores domésticos contra a humilhação velada, lembrando que dignidade é direito inalienável. Quando recebeu a notícia, Eduardo sentiu alívio, mas também algo mais profundo. A certeza de que não bastava vencer o processo. Precisava transformar a experiência em algo maior. Numa noite silenciosa, chamou Joana até o escritório. A mesa de jacarandá refletia a luz amarela do abajur. Quero compartilhar uma ideia com você, disse, olhando-a nos olhos. Pensei em criar um fundo educacional. Não apenas para Pedro e Clara, mas para filhos de trabalhadores domésticos em situação parecida. Joana arregalou os olhos. O senhor fala sério? Mais do que nunca. Vi de perto como oportunidades podem mudar destinos. E quero que outras famílias tenham a mesma chance. O silêncio dela foi pesado, mas não de dúvida. Era de emoção contida. Finalmente, murmurou. Isso é maior do que tudo o que eu sonhei. Eduardo sorriu, mas com gravidade. Não é caridade, Joana, é dever. No dia seguinte, a notícia do fundo começou a circular entre amigos de Eduardo. Alguns admiraram, outros criticaram em silêncio, achando exagero. Mas ele não se importou. O projeto era mais do que gesto público, era resposta à própria consciência. Pedro, ao ouvir a novidade, olhou para a mãe com brilho nos olhos. Então outras crianças também vão poder estudar como a gente. Vão, filho, respondeu ela, com voz embargada. Vão sim. Clara, sem entender direito, apenas desenhou. Uma escola colorida, cheia de crianças sorrindo. Na varanda, naquela noite, Eduardo olhou para o céu. A lua se escondia atrás de nuvens, mas ainda assim iluminava o jardim. Joana se aproximou, trazendo Gabriel adormecido no colo. Obrigado, disse ele sem rodeios. Você trouxe de volta algo que eu pensei ter perdido para sempre. Ela baixou os olhos. Não fiz nada além do meu dever. Fez mais. A voz dele saiu firme, mas baixa. Devolveu vida a esta casa. O silêncio caiu sobre os dois, pesado de significados. No escuro, o som distante da cidade parecia se dissolver. Ali, entre sombras e promessas, crescia algo que nenhum deles ousava nomear. E naquele instante, Eduardo teve a certeza de que a história não terminaria com o processo vencido. Estava apenas começando. O projeto do Fundo Educacional ganhou forma mais rápido do que Joana poderia imaginar. Em poucas semanas, advogados, contadores e educadores se reuniam na sala de reuniões da empresa de Eduardo para discutir regulamentos, metas, bolsas. Para ele, era mais um investimento. Para ela, era a realização de um sonho que parecia inalcançável. Mas, junto com o entusiasmo, surgiram novas pressões. Jornais locais começaram a noticiar a iniciativa. Algumas manchetes elogiavam a ousadia do empresário em destinar parte da fortuna para a educação de crianças pobres. Outras, em tom ácido, insinuavam que tudo não passava de estratégia de marketing para encobrir escândalos recentes envolvendo a demissão de Marta. Eduardo lia cada linha com serenidade aparente, mas a raiva crescia silenciosa. Nunca se importara com rumores sobre negócios, mas agora envolvia pessoas que ele considerava família. Uma noite, após colocar Gabriel no berço, Joana encontrou Pedro na sala, debruçado sobre um caderno. Ele rabiscava contas, equações, desenhos de salas de aula. Ao lado, Clara pintava figuras de crianças sorrindo. O que estão fazendo ainda acordados? Perguntou ela com fingida severidade. Pedro ergueu os olhos, empolgado. Estamos imaginando como vai ser a escola do fundo. Eu quero ajudar a desenhar.
Clara completou. Vai ter jardim e sala de artes, não é, mãe? Joana sorriu. Vai ter tudo isso. Mas primeiro precisamos acreditar que é possível. Eduardo, parado à porta, ouviu a conversa sem se anunciar. Observou como os filhos de Joana se apropriavam naturalmente de um projeto que nascera de uma dor. Aquilo lhe trouxe um misto de orgulho e humildade, mas nem todos recebiam a iniciativa com entusiasmo. Em um almoço de negócios, um colega empresário comentou com desdém: Está transformando sua casa em abrigo e sua fortuna em obra de caridade? Eduardo o fitou em silêncio. A resposta veio seca: Estou transformando responsabilidade em legado. O homem não replicou, mas Eduardo sabia, críticas viriam, disfarçadas de conselhos. Ainda assim, não recuaria. Enquanto isso, Joana enfrentava seus próprios desafios. Na escola de Clara, alguns pais cochichavam ao vê-la buscar os filhos. Comentários maldosos insinuavam que a menina estava ali e apenas porque a mãe se aproveitava da posição. Joana fingia não ouvir, mas as palavras a corroíam. Uma tarde, ao perceber a tensão no rosto da filha, parou diante do portão e disse: Olhe para mim, Clara. Nunca se envergonhe de quem você é. Você tem tanto direito quanto qualquer um de estar aqui. A menina assentiu, mas os olhos marejados revelavam a ferida. Naquela noite, Eduardo foi informado do ocorrido. Passou horas em silêncio, sentado na varanda, olhando o céu encoberto. Sabia que a luta contra o preconceito não terminaria com bolsas de estudo. Era batalha diária, muitas vezes silenciosa, contra olhares, gestos, palavras. No mês seguinte, o fundo educacional foi oficialmente lançado. A cerimônia ocorreu em um auditório simples, mas lotado. Jornalistas, professores, famílias beneficiadas. No palco, Eduardo fez um discurso breve, porém incisivo. A educação não é favor, é direito. E dignidade não se negocia. Este fundo nasce para garantir que filhos de trabalhadores tenham oportunidades que muitos de nós tivemos de graça. Os aplausos foram intensos, mas o momento mais marcante ocorreu quando ele chamou Joana ao palco. Ela hesitou, os pés pesados como chumbo, mas ao ver Pedro e Clara sorrindo na plateia, encontrou forças. Subiu devagar. Eduardo anunciou: Esta é Joana Almeida, a inspiração deste projeto. Uma mulher que, mesmo diante da dor e da humilhação, manteve-se de pé com dignidade. Se hoje damos este passo, é porque ela me mostrou que caráter vale mais do que qualquer título. O silêncio no auditório foi seguido de aplausos de pé. Joana, constrangida, abaixou os olhos, lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Após a cerimônia, uma jornalista se aproximou. Dona Joana, como se sente sendo reconhecida assim? Ela respirou fundo antes de responder. Não se trata de mim. Trata-se de todas as mulheres que trabalham em silêncio, sem serem vistas. Espero que este fundo seja para elas também. A resposta saiu simples, mas repercutiu no dia seguinte em jornais e redes sociais. Muitos passaram a vê-la como símbolo de resistência silenciosa. Em casa, naquela noite, Pedro comentou, orgulhoso: Mamãe, você falou igual professora. Clara acrescentou: Você parecia brilhar. Joana sorriu, mas no íntimo sentia peso. Ser vista significava também ser exposta. E ela não sabia se estava preparada para tanto. Alguns dias depois, Eduardo recebeu uma carta anônima. Dentro, recortes de jornais com notícias sobre Joana e bilhetes ofensivos, insinuando que ela buscava ascensão às custas dele. Ele não mostrou a carta para ela. Queimou-a na lareira, em silêncio. Mas o gesto deixou claro: a resistência não viria apenas de antigos preconceitos, mas também de inveja e malícia. Na manhã de domingo seguinte, reuniram-se todos para o café no jardim. O sol iluminava as flores recém-abertas e o riso das crianças enchia o ar. Eduardo, olhando para aquela cena, pensou em Helena. Se estivesse ali, talvez dissesse que finalmente a casa estava completa. Joana, ao perceber o olhar distante dele, perguntou em voz baixa: Está arrependido de tudo isso? Eduardo demorou a responder. Pelo contrário,
É a primeira vez que sinto que estou no caminho certo. O silêncio que seguiu não era vazio. Era reconhecimento mútuo de que, apesar das lutas, haviam construído algo real. E naquele instante, todos compreenderam, ainda que em silêncio, que o futuro exigiria coragem, mas já estava sendo desenhado ali, na simplicidade de uma mesa partilhada sob o sol da manhã. 5 anos haviam passado desde a tarde em que Eduardo regressou mais cedo e encontrou a verdade exposta em sua sala de estar. O tempo, com sua lentidão implacável, havia transformado tudo. O casarão já não era mais apenas endereço de luxo. Tornara-se abrigo de vozes, risadas e decisões que repercutiam além dos muros altos. O fundo educacional crescera. Escolas públicas receberam apoio, bolsas foram distribuídas, jovens antes condenados ao silêncio ganharam oportunidade de sonhar. Jornais que antes insinuavam interesse pessoal agora reconheciam o impacto social. A iniciativa tornara-se referência nacional. Mas, para Eduardo, o maior legado não estava nos números. Estava na mesa de jantar, quando via Pedro discutir história com a paixão de quem queria ensinar. Quando Clara, adolescente já, expunha telas coloridas que começavam a ganhar prêmios. Quando Gabriel, com 5 anos, perguntava coisas simples com a curiosidade de quem se sente seguro no mundo. Joana permanecia no centro de tudo, firme, discreta, irradiando dignidade. Naquela noite de outono, o casarão recebia visitantes especiais. Antigos beneficiários do fundo estavam reunidos para um encontro. Jovens que haviam entrado na universidade, outros que agora trabalhavam como professores ou profissionais de saúde. A casa, iluminada por abajures e velas, pulsava com histórias de superação. Eduardo caminhava entre os convidados, ouvindo relatos, cumprimentando cada um com respeito. Mas era Joana quem eles procuravam com mais intensidade. Para muitos, ela era símbolo. Foi a senhora quem me inspirou, disse uma jovem, estudante de pedagogia. Li sua entrevista e pensei: se ela conseguiu, eu também posso. Joana sorriu com timidez. Não gostava dos holofotes, mas entendia que sua experiência já não pertencia apenas a ela. No jardim, Pedro aproximou-se do padrasto de forma natural, embora nunca o chamasse assim. Quero falar sobre o futuro, disse o rapaz, agora com 13 anos, olhar firme. Quero estudar fora, mas voltar para dar aula aqui. Eduardo assentiu. O mundo é grande, Pedro, mas nunca esqueça de onde veio. Nunca vou esquecer. Eduardo viu nele a mesma obstinação que um dia o levou a erguer um império. Mas havia algo mais, uma compaixão que vinha da mãe. Clara apareceu logo depois, trazendo um quadro recém-pintado. Representava a casa vista de cima, iluminada, com 5 figuras em volta de uma mesa. Mostrou a Eduardo com timidez. É a nossa família. Ele segurou o quadro por longos segundos. O coração bateu descompassado. Helena estava ausente, mas ao olhar para aquela tela, sentiu que ela também fazia parte da cena. Invisível, mas presente. Mais tarde, quando os convidados se foram, restou apenas o silêncio reconfortante do jardim. A lua brilhava sobre as árvores, e o vento leve trazia cheiro de terra molhada. Eduardo sentou-se na varanda, acompanhado de Joana. Lembra da primeira noite que conversamos aqui? Ele perguntou. Lembro. Ela sorriu de leve. Eu disse que tinha medo de não corresponder. E eu disse que o medo era sinal de que importava. O silêncio os envolveu. Não havia mais necessidade de justificar escolhas. A vida já havia provado a verdade. Dias depois, Eduardo foi convidado para discursar em um congresso sobre responsabilidade social. O auditório estava lotado. Empresários, políticos, professores. Ele subiu ao palco com passo firme, mas a voz, quando começou, foi calma. Não venho aqui falar de números, venho falar de gente. Durante anos, eu confundi eficiência com frieza. Até que vi, dentro da minha própria casa, que a dignidade é invisível apenas para olhos distraídos. Fez uma pausa. Olhou para a plateia
mas sua mente estava na varanda iluminada pela lua. Aprendi que respeito não é concessão, é fundamento, e que o maior legado não está em prédios erguidos, mas em vidas restauradas. O público aplaudiu de pé, mas Eduardo não sorriu. Apenas respirou fundo, como quem carrega fardo e gratidão ao mesmo tempo. Na volta para casa, encontrou Pedro e Clara estudando na biblioteca. Gabriel corria pelo corredor com um avião de papel. Joana preparava chá na cozinha. O som simples de vozes e passos preencheu o ambiente. Ele parou na entrada da sala e apenas observou. Durante anos, buscara significado em conquistas externas. Agora percebia que o verdadeiro sentido estava ali, diante dele. Família formada não por sangue, mas por escolhas diárias de cuidado, confiança e coragem. Nessa noite, ao deitar, Eduardo olhou para a foto de Helena. Fiz o que pude, murmurou. E encontrei algo que nunca imaginei. Apagou a luz com a sensação rara de paz. Na manhã seguinte, Joana acordou cedo. O sol nascia, tingindo o céu de laranja. Enquanto preparava o café, ouviu os filhos rindo no quintal. Gabriel corria atrás das galinhas que um vizinho havia trazido de presente. Clara, sentada sob a árvore, desenhava. Pedro lia em voz alta, como se quisesse ensinar ao mundo inteiro. Eduardo apareceu na porta, ainda com os cabelos desalinhados. Olhou para a cena e sorriu. Parece que finalmente temos um lar. Joana assentiu. Temos sim. E naquele instante, ambos compreenderam que o caminho que os unira não fora obra do acaso. Viera da dor, da humilhação, da perda, mas também da coragem de permanecer de pé. Da decisão de reconhecer no outro o valor que o mundo insiste em negar. A história deles não terminava ali. Continuaria nas escolhas de Pedro, nos quadros de Clara, nas perguntas curiosas de Gabriel, nas vidas transformadas pelo fundo educacional. Mas naquele amanhecer, souberam que haviam conquistado o essencial, a certeza de que dignidade, quando defendida, gera frutos que atravessam gerações. O vento soprou leve pelo jardim, espalhando o cheiro de café fresco. E no silêncio entre um riso e outro, todos sentiram. O lar estava completo.